No livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós começamos a ler, damos-nos conta que o primeiro nome dado aos que seguiam Jesus não era cristãos. Cristãos é só lá para os capítulos 17, é que diz que se começaram a chamar, em Antioquia, começaram-se a chamar aos que seguiam Jesus, o nome que se começou a dar o nome de cristãos. Mas o primeiro nome que aparece ligado àqueles que seguiam Jesus eram os do caminho, os da via, os que seguiam a via, os que seguiam o caminho. Que não significava uma nova religião, porque sabemos que os primeiros cristãos conviveram bem com o judaísmo e com a celebração da Eucaristia. Para eles não eram coisas diferentes, não eram religiões diferentes. Eles tinham um duplo culto, iam à sinagoga e aos sábados à noite celebravam a Eucaristia. Mas, portanto, não significava uma nova religião, mas aqueles que seguiam o caminho de Jesus. Por isso é que era conhecido, os primeiros cristãos eram conhecidos por aqueles que andavam no caminho, porque seguiam o caminho de Jesus. Uma nova maneira de viver e de interpretar a fé, inspirada, obviamente, no próprio Jesus, que se tinha afirmado como o caminho que nos conduz até ao Pai. Nós temos vindo a escutar o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, e se têm vindo a reparar, Jesus está sempre a caminho. Já há 3 semanas que nós estamos com o capítulo 10º e Jesus está sempre a caminho. Já a caminho de Jerusalém. Jericó, a saída de Jericó, que foi o episódio de hoje, já é uma cidade muito próxima de Jerusalém. Jesus que começou com os discípulos, mas que hoje já o vemos acompanhado de uma grande multidão que vai entrar com ele em Jerusalém para o aclamar como Messias. O início do capítulo 11 é aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que nós liturgicamente celebramos no Domingo de Ramos. Portanto, não é só Jesus que está em movimento, que está a caminho, mas é hoje uma grande multidão que acompanha Jesus e uma multidão em movimento. À saída da cidade, no caminho, não em movimento, mas sentado, está Bartimeu, um cego mendigo. Mas também ele, depois de curado, vai pôr-se a caminho com Jesus. Nós somos, de certa maneira, Bartimeus. Até podemos dizer #eu sou Bartimeu. É verdade, nós somos Bartimeu. Porque Jesus não nos quer nem cegos, nem parados. No caminho de Deus não há descanso. Ficar parado é andar para trás. Jesus não nos quer parados. Um cristão que esteja instalado, que esteja parado, está a regredir. Só o cristão que se põe a caminho com Jesus é que é capaz de progredir. Por isso nós muitas vezes somos Bartimeus, porque estamos parados no caminho. Mas Jesus não nos quer nem cegos, nem parados. Jesus quer-nos iluminados e em movimento atrás dele. De tal maneira que ser cristão, mais do que pertencer a uma religião, é seguir Jesus, o tal caminho, a tal via. É um seguimento. Um dos grandes problemas da nossa Igreja Católica é que tem muitos batizados, tem muitos inscritos, mas muito poucos a caminhar com Jesus. Esses é que são, de facto, os católicos não praticantes. É como um clube de futebol, pode ter milhares de como é que se diz? Sócios. Nem todos os sócios vão ver os jogos. Uns ficam em casa, outros não querem saber, é só para pagar as cotas. Nós temos muitos, por acaso também já não temos, naquela sondagem que eu vos falei no outro dia sobre o aumento dos católicos, baixaram drasticamente o número de batizados. Portanto, nós temos quantidade, temos gente que pertence, não sei quantos, 70% ou 80% dos portugueses consideram-se católicos, mas não são os 70% ou 80% que depois praticam na prática
a sua fé. Nós temos muitos inscritos, muitos batizados, mas muito poucos a caminhar com Jesus porque se instalaram à beira do caminho, cegos, porque não querem sequer levantar-se para se aproximar de Jesus. Quando nos instalamos e fazemos da religião o cumprimento de leis e de celebrações, de rotinas, mas sem afeto, vou porque vou, impressiona como é que se calhar amanhã a maior parte de nós já não se lembra das leituras de hoje. A primeira leitura era de onde hoje? Jeremias. E a segunda? Carta aos Hebreus. Mas somos muito atentos a ver o resto. Vamos dar aqui o benefício da dúvida e dizer que são tímidos, não gostam de falar alto na igreja. Como se nota às vezes até no Pai Nosso, que já nem se reza alto. Portanto, fizemos da religião o cumprimento de leis e de celebrações, umas rotinas sem afeto. Vimos porque vimos, uma fé teórica. E não nos muda. Porquê? Porque nós não estamos a caminho. Porque nós não estamos a seguir. Porque nós não vamos atrás de Jesus. Preferimos ficar parados à beira do caminho. E não é possível ser cristão sem seguir Jesus. Bartimeu não pede a Jesus uma esmola. Ele era um mendigo. Às pessoas que passavam, ele pedia uma esmola. Mas a Jesus, ele não pede uma esmola. Ele pede misericórdia. A tradução é tem piedade de mim, mas o correto é tem misericórdia de mim. Ele pede misericórdia. E a maior misericórdia que Jesus lhe pode conceder é ele passar a ver. Mas um passar a ver, não uma cura, uma simples cura. Mas o passar a ver vai fazer com que Bartimeu não se torne só um seguidor de Jesus, mas sobretudo um anunciador, uma testemunha. O Evangelho terminava a dizer, logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Quantos de nós, quando recebemos uma graça de Jesus, quando nós pedimos qualquer coisa e Deus nos concede, em vez de seguirmos Jesus, continuamos parados no sítio onde lhe fizemos o pedido? Também não é uma atitude muito cristã. Hashtag eu sou Bartimeu. Nós também somos cegos e precisamos que Jesus nos faça o grande milagre de ver que Ele é o Messias e que precisamos da sua luz. Este cego não trata a Jesus por, olha lá, ou tu, não. Filho de David, 2 vezes. E a terceira, mestre. Bartimeu sabe a quem se está a dirigir. Sabe que ele, de facto, é aquele prometido de Deus para sarar todas as feridas do mundo. E também nós, como este cego, temos de pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes achamos-nos muito iluminados para ver a vida dos outros, não é? Nós somos peritos em ver a vida dos outros. Muito esclarecidos. Eu acho que fez bem, eu acho que fez mal. Não devia ter feito. Muito esclarecidos, quase juízes da vida dos outros. Mas tão cegos para ver a nossa própria vida. Temos também de pedir a Jesus misericórdia, porque não vemos ou não queremos ver o sofrimento dos outros. Não sei se já repararam, vocês não, que são todos saudáveis, mas a nossa vida passa-se, o nosso dia-a-dia passa-se de garagem em garagem, de estacionamento em estacionamento. Garagem em garagem. Sai de casa da garagem da casa, entra na garagem do trabalho. Sai da garagem do trabalho, entra na garagem do ginásio. Sai da garagem do ginásio, entra na garagem do estacionamento do centro comercial. Nós já não temos contacto com as pessoas. Eles estão lá. Eles estão na rua. Mas nós estamos no carro. E com quem é que nós estamos 90% ou 95% das pessoas do nosso dia? Aqueles que estão no nosso nível. De tal maneira que já não reparamos que há gente desnivelada. Não conseguimos ouvir sequer o grito, a menos que se ponham à nossa frente quando nós estamos parados nos semáforos.
E até achamos piada, mas depois, não vou dar, mas achamos piada. Temos também de pedir a Jesus, porque nós às vezes não queremos ver o sofrimento dos outros. Para alguns, a única coisa que os faz sair de casa é ir passear o cão. Já repararam nisto? Tiram os cães de casa após irem passear e não são capazes de dar um passeio com os filhos. Impressionante. Impressionante. Vá lá não. Ainda pior é que vêm para a rua passear os cães com os telemóveis para atualizar as redes sociais. Ao menos se estivessem com o terço na mão, ainda lhe valia a pena o passeio do cão. Até rimei. Nós estamos no nosso conforto, na nossa bolha. Nós já não temos noção da realidade do que é que se passa no nosso mundo só pelo que nos aparece na televisão. Até já escolhemos o que é que queremos ver e deitamos já isto não vale a pena ver. Já perdemos o contacto da rua, onde estão tantos Bartimeus a pedir ajuda. E temos de pedir misericórdia a Jesus, porque não paramos como Ele para, porque os pedidos dos pobres nos incomodam. Neste capítulo 10 do Evangelho de São João, por 2 vezes, impedem pessoas de se aproximar de Jesus. As crianças, lembram-se, há 15 dias, que os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, e agora que ficavam incomodados, muitos repreendiam-no para que ele se calasse. Nós não paramos como Ele para. Os pedidos dos pobres incomodam-nos. Passamos adiante sem perguntar a quem nos pede ajuda: o que é que queres que eu te faça? Ou então, o que é que eu posso fazer por ti? Finalmente, o Evangelho de hoje fala-nos da importância da fé. Jesus não diz a Bartimeu: vê, a tua fé te curou. Não foi isso que Jesus disse ao Bartimeu. Disse: vai, não é vê, vai, a tua fé te salvou. Jesus não diz vê, a tua fé te curou. Diz vai, a tua fé te salvou. A fé pode não fazer o milagre da cura, mas garante-nos sempre a salvação. Sempre. E o que Jesus fez, mais do que pôr um cego a ver, foi salvar um homem das piores trevas, que é viver sem Deus. As piores trevas que nós podemos ter é viver sem Deus, é viver sem fé. A salvação é mais do que uma cura. A cura trata a vista, trata uma doença. A fé salva, garante-nos um milagre muito maior, o maior milagre que nos poderiam conceder, que é vivermos com Deus e para Deus. Quantas vezes a fé não acaba por ser a força que humanamente não teríamos para os embates da vida? Impressionam-me às vezes os testemunhos de pessoas que passaram por dificuldades, não é só de saúde, a gente também às vezes só se foca que as dificuldades das pessoas são na saúde, não são. Mas quantas pessoas depois dizem: se não fosse a fé, eu não tinha aguentado. Se não fosse agarrar-me a Deus, eu não tinha conseguido. É isto. A fé é isto que nos faz não desistir e ficarmos agarrados a Deus. E talvez por isso nos queixemos que às vezes Deus não nos ouve, porque pedimos o imediato, em vez de pedirmos o que nos pode garantir uma felicidade duradoura de viver sempre e para sempre com Deus. Não ter fé é viver como um cego. Ter fé é viver como um iluminado. Que Deus nos livre do pecado da insensibilidade. Este pecado acontece na nossa vida quando nós não paramos diante de quem nos pede ajuda. Acontece quando não conseguimos ver que o necessitado pode ser para nós uma possibilidade de salvação. Deus colocou-te esta pessoa na tua frente para tu te salvares, para saíres do teu egoísmo, para te entregares à partilha. E peçamos a Deus a graça de uma fé viva, em movimento. Essa fé será sempre iluminadora e inspiradora, porque nos ajudará a fixarmos no essencial e porque nos fará amar mais a Deus, amando muito o próximo. Que assim seja.